Olá, queridos pais, queridos confirmandos. Estamos aqui para mais uma aula da instrução de confirmandos e queremos começar com uma oração. Querido Deus, gracioso Pai, obrigado pelo teu grande amor revelado em Cristo Jesus. Obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa vida, obrigado por todas as bênçãos que de ti recebemos, de forma muito especial a salvação pela fé em Cristo Jesus. E é esta fé que nós queremos alimentar e fortalecer através do estudo da Tua Palavra. Abençoa este momento de reflexão para que possamos ser edificados e crescer no conhecimento de Tua santa vontade. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, tínhamos uma tarefa, né? Lição 22, tá? Tínhamos um resumo do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 47. Fizeram isto? Queridos pais, deem uma olhada, vê se fizeram esse resumo. Em ocasião oportuna eu vou ler e vai valer nota, hein? Então caprichem aí no resumo deste texto de Atos 2. E vou ajudar vocês, né? Destacando pelo menos um ponto muito importante desse texto, como viviam os primeiros cristãos. Está lá no versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este versículo é também chamado de os pilares da igreja cristã, ou seja, o que dá sustentação a uma igreja é a doutrina dos apóstolos. Que doutrina é esta? É a doutrina bíblica, é o ensino de Jesus Cristo, é aquilo que Jesus anunciou aos seus discípulos e apóstolos, e estes passaram para o mundo e alcançaram a nós. E nós o temos na Escritura Sagrada, que é a fonte de estudo da instrução de confirmandos, tá? Então, perseverar na doutrina, continuar firmes, não abrir mão daquilo que a palavra de Deus ensina. Outro ponto, e perseveravam na comunhão, união. Lembram, na aula passada nós falamos disso? Eles tinham tudo em comum, quer dizer, eles estavam juntos. A igreja, ela sempre se reúne, ela sempre está junta, né? Através dos cultos, através dos encontros de família, em todos os momentos em que a palavra de Deus é estudada. Aqui na instrução de confirmandos também. Outro ponto, no partir do pão, quer dizer, eles celebravam a Santa Ceia. Uma igreja que quer crescer, que quer se fortalecer, fazer com que seus membros sejam ativos, precisam se alimentar bem com a Santa Ceia. A Santa Ceia, por assim dizer, e a gente vai estudar isso mais adiante, a Santa Ceia é aquela vitamina tão necessária e importante. Por isso, a cada culto nós temos a administração do sacramento do altar, como ele também é chamado, né? Ou a distribuição da Santa Ceia, onde nós recebemos, sob o pão e o vinho, o corpo e sangue de Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados e fortalecimento na fé. E o outro ponto, perseveravam nas orações. Então a oração disse Lutero assim, é o suor da alma. Quer dizer, quando nós oramos, nós transpiramos, né, aquilo que nós cremos, que nós confiamos, que nós esperamos receber de Deus. Então é muito importante a oração, por isso normalmente a gente começa com uma oração, né? No culto nós temos os momentos de oração, tá? Nos encontros de família, quer dizer, sempre que o povo de Deus se reúne, lá tem o momento da oração. Então estes 4 pontos são fundamentais, são o sustentáculo da igreja cristã. Muito bem, colocado isto, então vou ver o resumo de vocês mais adiante. Esperamos que esteja tudo bem feito e vocês tenham observado estes detalhes. Tá? Só para recapitular, então, a lição 22, abriram lá? Muito bem, abram lá o catecismo para poderem acompanhar. Eu acho que já fizeram isso, né? Beleza.
Então lá, tem o primeiro quadradinho ali da página 113, né? No início da lição 22. O que é a igreja cristã? Juntos? É a totalidade de cristãos espalhados por todo o mundo. Quem pertence à Santa Igreja Cristã? Juntos? Somente aqueles que creem em Jesus. O que torna uma pessoa membro desta igreja? Juntos? A fé em Jesus. Onde se encontra a Santa Igreja Cristã? Juntos? Em todos os lugares onde o Evangelho é anunciado. Outro quadradinho, juntos? A igreja é santa e é a comunhão dos santos, porque os seus membros são perdoados dos seus pecados por Cristo. Outro quadradinho, que é um resumo. A igreja é cristã porque está edificada sobre Jesus Cristo, né? O centro da Bíblia, o centro do ensino da Bíblia, né? Não é o livro dos Salmos, né? Às vezes a gente falou sobre isso, mas é Cristo. Outro quadradinho, a igreja é invisível porque somente o Senhor conhece os que lhe pertencem. Outro quadradinho, juntos, a verdadeira igreja visível é o conjunto de todas as pessoas que ensinam, creem e confessam os ensinos da Bíblia, assim como foram revelados. E o último quadradinho, a igreja visível é o conjunto das pessoas que confessam a fé cristã e ouvem a palavra de Deus. Entre elas também há hipócritas, né? O que é mesmo um hipócrita? Aquele que só faz de conta, né? É aquele ator, aquela atriz, né? Que representa muito bem, mas no fundo, não é isto que ela é, não é isto que ela faz, não é isto que ela pensa, né? E confessa. Então, na igreja não pode haver hipócritas. Na igreja precisa existir cristãos, né? Pessoas de Cristo que vivem como pequenos cristos, né? Que fazem as coisas de Deus. Muito bem, exercícios tinham para vocês fazer da lição 22. A primeira parte era copiar os versículos. Queridos pais, deem uma olhada lá, ver se eles copiaram os versículos certinho. E aí nós temos os exercícios. Ponto 2, né? Questão número 2. A palavra igreja tem vários significados. Escreva alguns deles nos espaços abaixo, tá? Então ali cada um pode escolher 4 dos sentidos, né? Comunhão dos santos, templo, congregação e assim por diante. Ponto 3, complete os espaços. A Santa Igreja Cristã é a comunhão dos santos, espalhados por todo o mundo. Quer dizer, santos são aqueles que foram santificados, que foram feitos filhos de Deus. B, a Santa Igreja Cristã pertence somente... Quem pertence à Santa Igreja Cristã? Aquele que crê, aquele que tem fé em Jesus. Letra C, A, torna a pessoa membro da Santa Igreja Cristã. A fé, muito bem. Letra D, a igreja é santa porque seus membros são santos, foram santificados, né? Foram lavados no sangue de Cristo. Letra E, a igreja é invisível porque só Deus pode ver o que está no coração de cada pessoa, se alguma pessoa crê ou não crê. Como é que a gente sabe que uma pessoa é cristã? Por confessar a sua fé, por fazer as coisas de Deus. Ou, eu gosto muito, aqueles que se exercitam na fé, quer dizer, vivem como cristãos, praticam os mandamentos, seguem a vontade de Deus, andam nos caminhos de Deus e assim por diante. Muito bem? E ponto 4, existem muitas denominações religiosas. Como sabemos se uma denominação religiosa é cristã? Será que a nossa igreja, nossa congregação é uma denominação cristã? O que faz?
uma denominação ser cristã? A própria pergunta já traz a resposta, né? Tendo Cristo como Senhor e Salvador, sendo Ele o cabeça da igreja, aquele que conduz a igreja, aquele que cuida da igreja, quer dizer, tudo aquilo que tem a função da nossa cabeça está relacionado a Cristo. Paulo fala sobre isto, né? Nós somos os membros do corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Tá? Então, uma igreja ela é cristã quando ela tem Cristo no centro de tudo. Tá? Não só como um homem qualquer, né? Não só como um homem que fez coisas boas e assim por diante, mas aquele que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem também. Muito bem, vamos para a lição 23, o maravilhoso presente do perdão. O que é perdão? Ou perdoar? Perdoar significa passar uma borracha, atirar para bem longe o quê? O mal que alguém fez para nós. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizer assim, eu perdoo, mas não esqueço. Tá certo isso? Não. Quem perdoa, esquece. Aliás, perdoar é esquecer, não lembrar mais. Claro que tem algumas coisas, né, que sempre voltam à nossa mente, mas não temos que tomar isto como algo malicioso, algo né, que nos prejudique, né, com rancor, ou, quer dizer, reavivar aquilo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Né? Então, perdoar é passar uma borracha. Hoje nós poderíamos dizer assim, ó, é passar o corretivo. Né? Vocês usam hoje, não usam mais muita borracha, né? Usam o corretivo. E o que é esse corretivo? É o sangue de Jesus. Ele é que dá verdadeiro perdão. Somente quem tem Cristo no coração, somente quem está cheio do amor de Cristo é capaz de perdoar. Então, se você ou conhece alguém que não consegue perdoar, tem alguma coisa errada aí. Perdoar significa passar uma borracha. E perdoa aquele que crê em Jesus. Aquele que tem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. E lá no ponto mais embaixo, né, nós temos um quadradinho. O perdão dos pecados é o mais precioso presente que Jesus nos dá. Muito bem. Então, como é que Jesus nos dá este presente? Através do anúncio da palavra de Deus. Através dos cultos, né? Ou melhor, nos cultos, quando o pastor anuncia depois da confissão de pecados, né? Ele diz assim, eu vos perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Em nome de Jesus. Quer dizer, este é o momento em que Jesus nos dá este presente. E como é bom a gente se sentir perdoado, né? Imagina se Deus ficasse lembrando, né, todos os pecados que nós cometemos. Aliás, o que é pecado? Isto, desobediência a Deus. Errar o alvo, né? Fazer a coisa errada. Isto desagrada a Deus. Aliás, Deus odeia o pecado, disse Lutero, mas ama o pecador. Tá? Muito importante isso. Então Deus sempre nos perdoa. E nos perdoa através de Jesus Cristo. E aí temos aí o segundo quadradinho, lá na página 117. Deus declara justas todas as pessoas por amor de Cristo. Só por causa do amor de Cristo é que nós somos perdoados. Senão, estaríamos condenados à morte eterna. Mas em Cristo, Deus nos ama, nos perdoa e nos dá uma nova vida. E por que Deus faz isto, ou como Ele faz isto? Por graça. Vocês sabem o que significa a palavra graça? Graça significa favor de Deus.
presente de Deus, dádiva de Deus. Então, Deus perdoa por graça, por um favor, porque Ele nos ama e porque Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para nós. E nós temos uma história bíblica, nós temos um texto, que está logo na sequência ali onde está escrito Deus perdoa por graça. Leia a história bíblica do fariseu e do publicano em Lucas 18, 9 a 14. Muito bem? Quero também deixar isso como tarefa para vocês, tá? Leiam lá na Bíblia e façam um resumo, tá bom? Combinado? Um resumo da história bíblica do fariseu e publicano. E ali vocês vão descobrir, o ensino de Jesus sobre o perdão. Quem recebe perdão e quem não recebe, tá? Leiam lá e façam um resumo. E logo abaixo, no segundo parágrafo aí de Deus perdoa por graça, temos um texto bíblico, Efésios 2, 8 e 9. Eu vou querer que vocês decorem este texto, tá? Ele é bem fácil, ele é assim, não sei se vocês já não decoraram, mas vale recordar então. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, favor de Deus, presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, muito bonito, significativo este texto. Vejam lá, decorem este texto para a próxima aula. E no quadradinho, perdão é um presente gratuito que nos é dado por Jesus. Então, Jesus nos oferece o perdão. E como é que nós recebemos este presente? Ou seja, como é que a gente pega, como é que a gente abraça este presente? Pela fé. E fé aqui não é, eu acredito que vai melhorar. Não, fé é crer em Jesus, ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, quem tem fé em Jesus, tem Ele como seu Salvador, este recebe perdão. E aí, o último quadradinho, a fé é a mão que aceita e recebe o perdão oferecido no Evangelho. O Evangelho é a boa nova da salvação em Cristo Jesus, ok? E aí nós temos uma ilustração, temos ali 5 corações, Leiam e pintem o coração de acordo com cada texto que está ali colocado. E também os exercícios para a próxima vez, temos ali 4 versículos, Então, copiam esses versículos como eles estão na Bíblia lá. E o ponto 2 também uma questão, uma pergunta, Diante dos ensinamentos até aqui aprendidos e a fé que você tem no seu coração, escreva agora em 3 frases como você é salvo dos seus pecados. Muito legal, está dentro do texto, eu já dei todas as respostas, Então, se você ouvir de novo o que nós gravamos aqui, você já tem as respostas. Mas pense você com carinho e dê as respostas, ok? Por hoje é só. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Estudem bastante. Em breve a gente vai se ver lá na igreja, E juntos vamos então continuar estudando. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.